ouvi alguém falando assim que quando uma criança é rebelde, no inconsciente dela, ela está dizendo, vamos ver se você é forte mesmo, para você me proteger. Uau! Muito forte. Né? Uma criança rebelde, o inconsciente dela está dizendo assim, ó, vou te afrontar para ver se você aguenta, porque lá no fundo ela quer saber se quando ela precisar você é forte para proteger. Eu não sei até que ponto, né, cientificamente falando e tudo mais, mas para mim fez muito sentido. Muito Porque sentido. às vezes uma pessoa que está rebelde, ela está precisando muito mais de ajuda do que quem está sofrendo com a rebeldia dela, né? E às vezes nós nos perdemos nisso, vamos sempre querendo defender alguém, vamos dizer assim, no caso, né, acaba instalando o vitimismo na pessoa. Bem isso. Eu sempre conto nos treinamentos onde que nasce o vitimismo, né? Assim, lógico, não é só isso, né? Cientificamente falando, tem mais coisas, mas o comportamento vitimista, ele nasce quando a criança percebe que ela é mais amada se ela está doente, mais amada se ela está chorando, mais amada se ela está reclamando, mais amada se ela de fato for uma vitimazinha. Eu lembro que eu chegava na casa dos meus pais e eu tinha vontade de dar uma reclamada, assim, depois de adulto, sabe? Chegava na casa do pai e da mãe, ai, eu tô com a dor nas costas. Aí naquele dia eu falei, não, peraí, tá errado isso aqui. Por que eu sempre sinto dor quando eu tô aqui? Eu tô bem, eu entro aqui, eu tô mal? Fui ver o que é. Era a minha mente querendo atenção. Aí eu fiz uma ferramenta que eu faço com meus clientes individuais, né? Que infelizmente não dá para fazer no presencial, porque é muita gente e tal, que eu descobri na ferramenta. Que quando eu tinha 8 anos, eu tinha bronquite, eu lembro de uma cena, descobri na ferramenta essa cena, que eu estava na janela e estava lá, é horrível, bronquite asmática é horrível, eu tive, minha mãe teve, tudo mais. E naquela noite, meu pai colocou um cobertor sobre mim, meu pai tem a mão muito quente, e colocou a mão quente no braço, e aquilo foi incrível, meu pai na janela me cuidando. Uau! Meu pai errou? Claro que não é isso a questão. Não errou, ele tem que me cuidar mesmo. Mas na cabeça da criança, nossa, mão quente, cobertorzinho, um abraço, vem quando eu tô ruim. Não vem quando eu tô bom. Aí eu cresci um adulto querendo estar sempre com uma reclamação. Então eu comecei a gerenciar isso. Comecei a gerenciar, falando, não, peraí, não tem que reclamar quando eu tô aqui. Mas beleza, eu fui aprender isso depois dos 30. E agora me diz, como que eu faço para ensinar isso para as crianças? Isso é uma das coisas que mais queima assim, em mim. Não sinto que vou para um nicho de pais e filhos e tal. Acho que não, talvez não seja o caminho, pelo menos não agora. Mas eu sinto assim que se os pais entendessem isso antes, mais cedo, a gente teria adultos mais fortes, né? Perfeito. Isso também foi o que queimou em mim, porque quando eu fui nessa busca, né, de conhecer quem era a Camila, eu nem sabia quem eu era. Uau. Eu só sabia o que eu fazia, né? Nunca tinha parado para pensar qual era a minha identidade. E quanto mais eu ia mergulhando dentro de mim, mais eu me perdia. Porque eu nunca tinha parado para pensar. E quanto mais profundo você percebe que o impacto maior sempre é na infância. Sim. E eu falei, cara, eu tô dentro de uma escola com 20 crianças dentro da sala de aula. Eu tô gerando emoção ali, impacto, né? Tanto recebendo quanto gerando. Então, eu preciso pensar nisso, eu preciso mudar essa situação dentro da escola, dentro da minha sala. E eu comecei por mim mesma, sabe? Buscar informação, estudando, cursos, formação continuada, pós-graduação, para entender, né? E ver de fato que é realmente na infância. E eu falei, gente, achei. É sobre isso, é Que na legal. infância. A gente precisa trabalhar com os pais, a gente precisa trabalhar com os professores, precisa mudar isso. Porque, Jefferson, se eu te perguntasse hoje, quem foi o professor que te ensinou a fazer raiz quadrada? Talvez você não lembra. Não Mas mesmo. provavelmente... Na verdade, eu não sei se eu sei fazer raiz quadrada, então melhor não pensar nisso, vai. Mas provavelmente, se eu te perguntar se você tem uma professora que te fez... que te traz uma emoção positiva, você vai lembrar. Já lembrei. Né? Você vai lembrar até o nome. Por sorte, é professora de matemática. Então, talvez, raiz quadrada e coisa e tal. Tô brincando, mas é de matemática mesmo. E você também tem, provavelmente no seu coraçãozinho aí, uma professora que te deixou uma emoção negativa.
Sim, sem Né? dúvida. E hoje ela me segue nas redes sociais. Eu fico pensando, o que será que ela tá achando dessa bagunça que nós estamos fazendo no mundo? Volta e meia eu falo, o que será que ela tá pensando? Porque a marca é eterna. Eterna. Então, é sobre qual marca você, professora, quer deixar. E é sobre isso que eu comecei a refletir. Que marcas que eu queria deixar nos meus alunos. E quando o aluno está tendo um comportamento indevido, eu olho para ele e falo, obrigado. Yes. Que você está me dando um sinal que você precisa de ajuda. É sobre isso. A gente tem que agradecer o comportamento indevido. Quando sua filha fazer birra em casa, mãe, você tem que agradecer. Fala, obrigado, filha, por estar dando esse sinal. Que talvez o papai não está te dando tanta atenção. Entende? Uau. Quando meus filhos começam a fazer isso em casa, eu falo, opa, o que está rolando aqui, Camila? Não está trabalhando demais, não? Cadê o tempo de qualidade com as crianças? Caramba. É sobre isso, sabe? É sobre aproveitar a janela de oportunidade que a infância nos dá de reparar os erros, de mudar. E se a gente for Assiste de novo isso aqui que ela tá falando, viu? De volta, assiste umas 5 vezes aí para criar os filhos. Muito bom. E se a gente for um pouquinho melhor, provavelmente os nossos filhos serão um pouquinho melhor e os nossos netos um pouquinho, e a gente vai mudando essa Uau. geração. É sobre isso, não é sobre perfeição, não. Ixi, longe de mim ser perfeita. Tanta coisa, tanto lixo para sair ainda e tanta coisa nova para entrar. Mas se a gente tem uma mudança de olhar para a infância e principalmente uma mudança de olhar para as nossas próprias emoções, as coisas já começam a funcionar melhor, Que a legal. ter mais conforto. Porque eu lembro que antes eu era uma professora que era como se fosse algo bom, né? A professora guerreira, aquela que vem cheia de trabalho para casa. Nossa, uau, né? Daí as pessoas olham, nossa, professora guerreira. Eu não quero, Jefferson, ser uma professora guerreira hoje, sabe por quê? Porque daqui 1 ano, 2, eu vou ser a professora surtada. Eita! Você entende o poder disso? Então, professores, fujam de ser professores guerreiros. Porque o que faz isso? Só acaba com a sua emoção. Cuide de você para que você cuide do outro. E isso serve para todos que assistem e nos ouvem. Ser um guerreiro não é vantagem. Não, você tem que ser um vitorioso, um vencedor. Ou seja, eu sou um guerreiro, o que acontece com o guerreiro? Ele morre na guerra. Ou ele está sempre em guerra para poder existir. Se a minha, presta atenção, tá? Nós estamos falando aqui de programação mental. Para algumas pessoas isso parece besteira, mas é muito sério, tá? Se você tem na sua identidade, eu sou um guerreiro, para coisa acontecer na sua vida, para você estar vivo, você precisa de uma guerra. É só luta. E daí vai chegar nesse nível que você está falando, que é a pessoa frustrada, surtada, machucada. Então, a nossa identidade vem muito machucada. Eu sou guerreiro, eu sou lutador, eu sou batalhador. Meu Deus, não sou guerreiro, eu sou vencedor. É diferente. Bem isso. E na infância isso é totalmente programado. Totalmente. Então, eu falo, tem que aproveitar as oportunidades. Trazer, né, essas ferramentas para auxiliar essa criança, impulsionar ela. E a gente tem que cuidar também que cada criança tem um perfil, Isso é muito bom. né? Então, eu sou uma professora boazinha porque eu trato todos os meus alunos iguais. Você é péssima. Desculpa, mas você é péssima professora tratando todo mundo igual. As crianças, elas não precisam ser tratadas iguais. Elas precisam ser tratadas com a sua individualidade. Entende? Quando você olha para aquela criança que ela é mais tímida, mais retraída, e você pensa, eu tenho que impulsionar ela, você vai pensar em uma estratégia. Aquele que é mais falante, mais alegre, mais extrovertido, você vai colocar ele em outra dinâmica. Mesma coisa em casa, um filho é totalmente diferente do outro. E você quer rotular uma criança se vestir dentro da outra. Você cria somente o quê? Conflito e competitividade, que não é legal. E nada de cooperação. E dentro da sala de aula, às vezes, aquele perfeitinho. Nossa, você coloca todo o foco nele, o brilho nele. E o que acontece com essa criança quando adulto? Ela tem medo de errar. Sim. Ela pensa, meu Deus, ninguém vai me suportar se eu errar. Eu não posso errar, porque sempre me disseram que eu era perfeito. E dessa criança se cria num nível de ansiedade, se torna um adulto super ansioso. Por quê? Porque ele não admite que ele erre. E vai acontecer. Então, entende a importância de olhar para cada indivíduo, em especial dentro de uma sala de aula. Mas é muita gente numa sala de aula, como que eu vou fazer isso? Estudando sobre o comportamento da Uau. criança, entendendo. Ou seja, quando um pai chega naquele nível de frustração com o filho, é a mesma coisa, né?
Ai, mas eu criei meus filhos todos iguais. Por isso que deu errado. Por isso que deu errado. Por isso que deu errado. Por quê? Porque você tratava todos iguais. Não entendia da individualidade da pessoa, do que os sonhos são diferentes, que o temperamento é diferente. E muitas vezes, os filhos criados de todos iguais têm chance de um dar certo. Ou nenhum. Ou nenhum, bem isso. Porque talvez aquele jeito funcione para um, mas e para os outros? E se também tiver errado com aquele que você acha que vai dar certo? Bem isso, porque também aquele hiperfoco naquela criança não é bom. Entende que não é bom? Então, o que a gente tem que fazer dentro de uma sala e dentro de casa também com as crianças? É entender qual o sentido daquilo que nós estamos fazendo e para que fazer aquilo. Entende? E mesmo se der errado, e mesmo se você fazer errado, você não vai deixar de ser especial. Porque o que você é importante, Uau. não o que você faz. Então, quando você tira o foco da criança do que ela tem que fazer e ela começa a perceber que se ela fazer errado, tá tudo bem, porque Sim. ela tem a chance de reparar, ela entende que ela pode ser o que ela nasceu para ser, entende? Então, fica muito mais leve viver. Porque, se eu errar, eu vou conseguir corrigir o meu erro. Dá para recomeçar, né? Dá para recomeçar. Eu lembro, você foi falando, eu lembrei. Quando eu reprovei na 7ª série, eu tinha um medo de apanhar do meu pai, que você não tem ideia. O homem era bravo. No dia que eu reprovei, eu cheguei em casa e fiquei contando as horas. Vai chegar, o bicho vai pegar, vai chegar. O meu pai chegou e sentou do meu lado. Conversou comigo. Eu esperava pancada. Eu esperava cinta. Esperava tudo pior, né? Na minha casa o negócio era a tal da cinta, entendeu? Eu abri a cinta, assim, vai dar ruim. E meu pai sentou e conversou. Falou, olha, a vida, né, vai ter que fazer tudo de novo. E tal, e tal, e tal, e tal. E naquele momento, meu pai colocou uma mensagem aqui. Dá para começar de novo. Uau. Caramba. Que mensagem. Tipo assim, talvez ele nem sabe o que estava fazendo e nem lembra das palavras que ele usou. Mas eu lembro de sentar na porta, meu pai sentar do lado e só conversar. Quando eu estava imaginando que eu ia tomar uma surra. O que acontece? Para algumas pessoas, parece que a única forma de conquistar o aprendizado é batendo, é xingando e tal. Não, naquele dia meu pai fez diferente. E acertou, porque dali para frente não repeti mais. Ou seja, contribuiu. Então, às vezes, nós queremos que as pessoas funcionem do nosso jeito, né? Bem isso, a gente acredita que o nosso jeito é o que dá certo. E provavelmente talvez não seja, Sim. Né? Então, eu acho assim que quando a gente começa a olhar para essa criança com um olhar mais assertivo, de entender como que eu ajudo essa criança a entender as suas emoções e a ter comportamentos melhores. Porque a consequência, ela vem naturalmente. Você não precisa punir essa criança, né? Se você fala, mãe, né? Todo dia, coloca o seu casaco e não sei o quê para ir para a escola. E essa criança, um dia não coloca o casaco, qual que é a consequência dela? Ela vai sentir frio. Ela precisa ser humilhada quando ela chega em casa. Tá vendo que você esqueceu seu casaco? Não precisa, ela já sofreu a consequência natural, entende? Então, o que vai acontecer? No próximo dia, ela vai lembrar por quê? Porque ela sentiu. Então, a gente não precisa ir lá e colocar mais uma flecha, sabe, no coração. Eu tenho uma crença muito grande, porque quando eu era pequena, eu andava, acho que meio arrastando os pés, né? E minha mãe falava que eu tinha o pé de ferro. Sério? Sabe? O pé de ferro, ela falava. E até hoje, geralmente, eu ando com muito cuidado para não estragar os meus sapatos. Porque aquela crença está arquivada tão forte dentro de mim que eu acredito que eu sou um pé de ferro. E olha que pesado isso. Provavelmente minha mãe não fez por maldade. Ela queria que eu aprendesse a cuidar dos meus calçados. Ok. Né? Mas uma palavra tão pesada, né? Qual seria um método, um modo mais normal ou mais fácil de eu entender, de uma criança entender? É a consequência natural. Né? Talvez eu ir crescendo e ver os meus calçados não tão bonitos e eu perceber que dá para me cuidar um pouco melhor. Entende? Então, tem consequências que acontecem naturalmente. A criança não faz o tema, né? Daí a professora chega lá na sala e briga com todo mundo, humilha essa criança. Qual que é a consequência natural? Ela não vai bem na atividade, ela não vai bem na prova, eu não preciso humilhar essa criança. Sim. Eu lembro que até foi esse ano ainda que eu estava com o 5º ano, daí a primeira vez que eu dei um tema,
Cheguei na sala, daí uns 3 não tinham feito. Gente, eles ficaram transparentes. E eu não coloquei carinha triste, igual as professoras, minhas colegas adoram fazer. O que é esse negócio de carinha triste aí? É um carimbo dizendo, né? Um carimbo com uma carinha chorando, dizendo que essa criança, né, não fez o tema. Então, seus pais vão ver em casa. Castigar essa criança por ela não ter feito o tema. Só que eu não tô lá na casa dessa criança. Eu não sei se ela tem estrutura. Eu não sei nem se ela tem o que comer em casa. Eu não sei se ela tem quem cozinha para ela. Eu não sei se os pais dela falam, filho, vem fazer o tema. Ou se ela tem que cuidar do irmão mais novo. Eu não sei da vida dela. Como que eu vou exigir dessa criança? Gente, isso é um erro muito grande. Que a gente comete dentro da sala de aula achando que vai melhorar o nosso trabalho. A gente precisa dar espaço para essa criança falar e compreender por que ela não faz as obrigações. E ajudar ela. Que estratégias que a gente pode começar a fazer para que eu estude em casa. Então, foi isso que eu fui fazendo com os meus alunos. Que tal vocês estudarem 10 minutos? E a gente começou a treinar, sabe, na sala. Ó, vamos treinar hoje a tabuada, ver quanto tempo vocês gastam para estudar em casa. E no outro dia eu perguntava quem fez, quem não fez e tal. Mas de uma forma mais leve, para que essa criança estude com um significado, não para me impressionar. Você entende? Não, para impressionar a professora Camila, não. Mas para ela acreditar que ela é capaz. Para ter sentido naquilo ali. Eu estudo porque eu gosto de estudar.